Foi neste areal magnífico que começou, há 567 anos, a história da Ilha da Madeira. Não estamos neste momento na Madeira, estamos em Porto Santo, na praia de Porto Santo. E esta praia era aquilo a que os marinheiros chamavam o Porto Santo. E isso tem uma curiosa explicação. É que só vinham dar aqui quando andavam perdidos, transviados das suas rotas, desesperados já de encontrar terra, e a força do vento ou a força das correntes traziam-nos aqui, podiam varar os seus barcos na areia e esperar que a força das tormentas amainasse. Era por isso o Porto Santo, que é como quem diz, o porto miraculoso que lhes salvara a vida. Bem, pois aqui chegaram também, no ano de 1419, dois escudeiros do infante Dom Henrique. Um era João Gonçalves. Ele tinha um problema num olho, era cego de um olho e por isso tinha uma alcunha, o Zarco. João Gonçalves Zarco. O outro era Tristão, simplesmente Tristão. Mais tarde, juntou-se-lhes um terceiro, Bartolomeu Prestrelo. Estes três homens foram os três primeiros capitães do arquipélago da Madeira e de Porto Santo. Aqui está um bom assunto para o nosso programa. Vamos contar estas três histórias. A história de Bartolomeu Prestrelo, a história dos Tristãos e a história dos Zarcos. As antigas crónicas contam que Bartolomeu Prestrelo veio com uma caravela com homens de trabalho, com alfaias, com sementes, para ver se punha esta ilha do Porto Santo a dar fruto e a dar pão. Mas também contam uma outra história. Diz que na hora do embarque uns amigos levaram-lhe numa gaiola uma coelha que já ia grávida e que durante a viagem a coelha teve uma ninhada de coelhinhos. Bem, os marinheiros consideraram isto um prognóstico muito positivo, ou de entusiasmo, era um sinal de vida a bordo, e quando chegaram aqui, largaram os coelhinhos na ilha. Como sabem, um coelho multiplica-se muito rapidamente, podem ter 8 ninhadas por ano, e as ninhadas são de 8, 10 coelhinhos. Em suma, diz que ao fim de 2 anos, a praga dos coelhos era de tal ordem que roíam tudo, não havia sementeira, não havia planta, não havia nada que se conseguisse aguentar, e Bartolomeu Prestrelo resolveu ir-se outra vez embora. É claro que esta história, que é realmente contada nas antigas fontes, pode ser verdadeira. Mas devo dizer que não eram precisos os coelhos para desanimar Prestrelo, por mais corajoso que ele fosse. Porque esta ilha tem, com todo o seu encanto, tem realmente sobre si isto. Não tem água. Nos anos em que não chove, a secura é completa. Quando Bartolomeu Prestrelo morreu, a viúva vendeu os seus direitos de donatária da ilha por 300 mil réis. 300 mil réis por uma ilha não é realmente muito, mas é possível que ela não valesse mais.
apesar da rijeza dos colonos, do seu sacrifício, a meterem-se pelos intervalos das montanhas à procura dos pequenos vales, a construírem as suas moradas, ainda hoje há vestígios, são as chamadas casas com teto de salão, casas cobertas de barro. Apesar de tudo isso, a ilha pouco rendia. Era uma ilha com sede. Mas os seus verdadeiros títulos de glória foram esse que eu já referi, de ter sido aqui o lugar em que Colombo recebeu porventura uma parte da sua informação e, sobretudo, o de ter sido aqui a ponte de partida dos outros dois navegadores, João Gonçalves Zarco e Tristão, para a Ilha da Madeira. A ilha via-se mal, era apenas um negrume ao longe, um negrume que assustava os marinheiros. Mas Zarco e Tristão, sem medo, embarcaram e decidiram-se a decifrar para sempre esse mistério. Da praia de Porto Santo, largaram duas caravelas que navegaram em direção ao negrume que se via no horizonte. Navegaram, aproximaram-se da ilha, vieram ao longo da costa, todo esse relato é maravilhoso, e depois de encontrarem e desembarcarem na Madeira, combinaram dividir a ilha em dois quinhões, um para Zarco, outro para Tristão. E eu penso que Tristão escolheu para si o que julgava ser a melhor parte. Escolheu este lindo ancoradouro do Machico. Machico é uma palavra misteriosa, liga-se com uma lenda de uns ingleses, amantes ingleses que fugiam de Inglaterra para a França e que a tempestade atirou para o mar e que se diz que vieram parar aqui. É uma história que já deu muito que contar e sobre a qual eu agora não vou entrar em pormenores. O certo é que Tristão escolheu aqui, a Baía do Machico, para fazer a sua vila a capital da sua capitania. Um bom ancoradouro, onde o navio se podia recolher com toda a facilidade e, sobretudo, um amplo vale de terra extremamente fértil, um vale que iria durante muitos anos ser uma grande fonte de riqueza. Apesar dessas condições tão favoráveis, o Machico nunca teve grande futuro. As coisas começaram a correr mal logo desde o princípio. O Tristão teve aqui uma ninhada de filhos. Teve 4 filhos e 8 filhas. E esses primeiros fidalgos da Madeira tinham o problema de casar as filhas. É claro que enriqueciam, o rei dava-lhes carta de brasão, eram nobres e ricos, mas não havia maridos para as filhas. O Zarco resolveu isso escrevendo ao rei e pediu 4 fidalgos para 4 filhas que tinha para casar. Aqui o Tristão, sabe-se que quando passava algum fidalgo na ilha, fidalgo ou que se dizia que o era, ele convidava-o para a sua casa, tinham ali. E a certa altura veio um tal Diogo Barradas, que Tristão, chamavam-lhe apenas o Tristão da ilha, convidou aqui para a casa do Machico. É claro que não tardou muito, como calculam, 8 filhas solteiras, o fidalgo fora de casa, e aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu com uma mocinha chamada Catarina. E o Tristão ficou indignado, não gostou, sentiu-se ultrajado na sua honra de pai e foi às últimas consequências. Amputou cruelmente o convidado, isto é, cortou-lhe os órgãos genitais e mandou-lhe amarrar as mãos com ferros, mas com uma tal brutalidade que o homem ficou com as mãos paralíticas. Devo dizer que um donatário tinha muitos direitos, mas não podia fazer isto. Chamava-se a pena de talhamento de membro, e isso só o rei é que podia fazer. Tristão lá ficou no Machico e João Gonçalves Zarco veio no seu navio
navegando ao longo da costa, à procura de um porto de abrigo, de um surgidouro, onde ele pudesse meter o seu barco. Julgou encontrá-lo aqui, neste ponto em que nos encontramos. Havia uma enorme caverna marinha, os nossos marinheiros penetraram lá e viam que estava cheia de lobos marinhos. Os marinheiros portugueses divertiram-se a exterminá-los, diz que tiveram com isso um grande prazer. E João Gonçalves chamou ao lugar a Câmara de Lobos. O que é curioso é que a partir daí João Gonçalves passa a assinar João Gonçalves da Câmara de Lobos. Eu suponho que isto só tem uma explicação. É que ele terá, durante os primeiros anos, habitado neste lugar. De outra maneira, é difícil que ele tenha escolhido o nome de uma caverna para apelido. O certo é que a tradição não é aqui, à Câmara de Lobos, que liga a primeira moradia de Zarco. É já ao Funchal. É no lugar onde hoje está a ermida de Santa Catarina que vamos visitar. Foi exatamente neste lugar que a cidade do Funchal nasceu. Zarco, vindo da Câmara de Lobos, escolheu esta região como melhor, por qualquer razão, e sabe-se que teve aqui a sua primeira casa. Devia ser uma casa humilde, teto de barro, mas aqui lhe nasceram os filhos. Aqui viveu com a sua mulher, a capitoa Dona Constança. Daqui partiu o grande esforço que arroteou a ilha, que devassou esses montes. Foi aqui, segundo a tradição, que ele mandou atear o incêndio. Contam escritores do século XV que a mata era tão densa que não havia força humana que pudesse desbravá-la. Então o navegador pegou um grande fogo e, dizem essas fontes, durante 2 dias e 2 noites, Zarco, a mulher, com os filhos ao colo, tiveram que esperar metidos no mar com água pelo pescoço, que a força das chamas passasse. Devo dizer que isto deve ter muito de lendário, porque Zarco era um homem prudente, ele tinha os seus barcos e é claro que se pegasse o fogo em terra era aos barcos que ele se recolhia. De qualquer maneira, a lenda exprime esse esforço enorme do arroteamento. Quando os canaviais já estão a produzir, quando Zarco já tem uma fortuna, ele muda a residência mais para o interior. Mas aí é a capitã Dona Constança que considera sagrado o lugar aonde pariu os seus filhos, o lugar aonde passou os mais duros anos da sua vida. E então, nesse mesmo local, manda fazer uma ermida em honra de Santa Catarina, a padroeira dos navegantes perdidos por sob as águas do mar. Junto da capela está uma estátua de bronze. É a capitoa Constança? É algum dos seus filhos que aqui nasceram e tanto se notabilizaram? É, e isso é que devia ser, é a mãe madeirense, curtindo exílios, privações, misérias e educando estas gerações de trabalhadores que fizeram da ilha o magnífico exemplo de civilização que hoje ela é. Não é nada disso. É apenas mais uma estátua de Colombo. O açúcar era, nessa época, uma especiaria muito cara e a Madeira foi, durante alguns anos, o principal abastecedor da Europa de açúcar. E isso permitiu aos capitães do Funchal realizar depressa imensas fortunas. O filho de Zarco, que se chamava como ele João Gonçalves, só que agora era João Gonçalves da Câmara, pôde já mandar construir um grande convento que lhe serviu de sepultura a ele,
aos velhos capitães, o Zarco e a Capitoa Constança, e aos seus descendentes. E ao neto de Zarco, Simão Gonçalves da Câmara, chamava os contemporâneos Simão o Magnífico. Tal era a ostentação e a pompa com que se apresentava na corte de Lisboa. Ele queria ultrapassar o próprio rei. Foi esse Simão Gonçalves o tal que mandou ao Papa um presente que deu brado no seu tempo. Era todo o conjunto dos cardeais do Sacro Colégio, modelados em açúcar cristalizado, pintados de púrpura e de ouro e em tamanho natural. Parece que o Papa, surpreendido, terá perguntado: Simão, mas quem é este rei que eu não conheço? Eu penso que nós ainda hoje podemos ver aqui no Funchal um retrato de Simão o Magnífico. O fidalgo que se vê de joelhos, no painel da direita e em primeiro plano, é Simão Gonçalves da Câmara, capitão donatário do Funchal e neto do descobridor de João Gonçalves Zarco. Junto dele estão os filhos, vários filhos e as pessoas da família. No outro painel, do meu lado esquerdo, está a parte feminina, a mulher de Simão Gonçalves da Câmara e um grande rancho de filhas. É tal história, muitas filhas para casar. Este tríptico, quanto a mim, ajuda a explicar este rápido povoamento da Madeira. Não há dúvida de que se cada povoador tinha famílias assim, a população cresceu depressa. Este quadro foi pintado na Flandres e foi pago a peso de açúcar. Este e todos os outros da magnífica coleção de quadros flamengos do Museu de Arte Sacra do Funchal. Temos agora a nossa frente uma pequena obra-prima a que está ligada uma lenda comovente. O quadro representa São Joaquim e Santa Ana, mas há muito tempo o povo diz que não é São Joaquim. Representa um alemão que aqui veio dar, chamavam-lhe Henrique Alemão. E dizem que era nem mais nem menos que o rei Ladislau III. As histórias contam que ele morreu em batalha campal contra os turcos, na Batalha de Varna do ano 1444. Mas os madeirenses dizem que não. Misteriosamente, ele escapou da batalha, meteu-se no navio, fugiu a esconder-se da derrota e veio passar os seus últimos dias aqui, na Ilha da Madeira, desconhecido de todos. A lenda tem pelo menos este interesse. Documenta a chegada de gente que vinha um pouco de toda a parte e que ajudou ao esforço do desbravamento da Madeira. Mas há muitos outros quadros cheios de interesse e, sobretudo, a coleção revela o que foi a riqueza do ciclo do açúcar, porque eram quadros encomendados por proprietários, donatários, capitães, senhores de engenho, que nos seus solares, nas capelas, nas igrejas que faziam, mandavam sempre vir da Flandres um retábulo, um tríptico, um painel, de que chegou até aos nossos dias apenas uma pequena parte. Em todo caso, essa pequena parte é ainda extremamente significativa do que foi o surto do açúcar. Esta famosa cruz processional é mais um testemunho dessa época de esplendor. Foi oferecida pelo rei Dom Manuel à Sé do Funchal e está ligada com o episódio do ataque dos corsários. Ligada porque esteve escondida num coval debaixo de vítimas do ataque e conseguiu-se assim salvar quase miraculosamente. Esse ataque dos corsários franceses em 1566 ficou memorável. Os habitantes do Funchal, de manhã, avistaram no mar, ao longe,
uma grande esquadra. Eram 3 navios de alto bordo e mais 8 outras embarcações carregadas de soldados. Os sinos das igrejas tocaram a rebate, os soldados correram aos parapeitos das fortalezas e veio o condestável da artilharia. Era assim que se chamava ao responsável pelos canhões de defesa da ilha. E o condestável da artilharia olhava aos barcos que não traziam bandeira e estava disposto a mandar acender os morrões e dizia: eu, com cada tiro, afundo um. Mas a autoridade civil meteu-se nisto e veio o Meirinho que representava o governador e disse: não, aqui não pode haver tiros. El Rei de Portugal e a Ilha da Madeira não recebem as suas visitas com tiros. Vamos apenas dar as salvas das boas-vindas. Bom, o artilheiro dizia: pois é, mas isto não são visitas. Isto tem cara de corsário. O Meirinho, contudo, disse: não, senhor, ninguém pode dar tiros. É claro, não tardou que se visse a verdade. Eram 1200 corsários armados até aos dentes que desembarcaram na ilha, matando e incendiando. E conta esta mesma fonte que a primeira vítima do ataque foi o tal Meirinho, que não deixou atirar, porque teve tanto medo que se deitou das muralhas do baluarte abaixo e morreu da queda. Os franceses, durante vários dias, saquearam tudo, queimaram tudo, fizeram centenas de mortos. E quando abandonaram a ilha, as ruas tinham um fedor de cadáver e a cidade parecia uma cidade moribunda. Não era. Não tardaria a renascer com uma riqueza nova, a riqueza do vinho da Madeira. As descrições desse ataque de corsários fazem uma queixa curiosa. Diz que os franceses, o vinho que não puderam beber, entornaram-no, deitaram-no a correr pelas valetas das ruas. Realmente, já então estava a nascer essa grande riqueza que era o vinho da Madeira. Contam-se várias histórias, umas verdadeiras, outras não. Uma é no próprio Shakespeare, diz ele que o Falstaff vendia a alma por uma perna de capão e por um copo de madeira. A história não diz lá bem madeira, diz que é malvazia, mas aqui contam como se fosse madeira. Uma outra é a da execução do Duque de Clarence. Ele conspirou contra a coroa, foi condenado à morte, mas deram-lhe um privilégio. Enfim, era duque, tinha direito a um privilégio. Era escolher o tipo de morte. E parece que ele escolheu morrer afogado numa grande cuba de vinho da Madeira. Claro que tudo isto são apenas lendas. E o que já não é lenda, mas um facto histórico comprovado por documentos, é o limite da ração de vinho que cada oficial de Sua Majestade podia beber. Existe a ordem de serviço do Marechal Wellesley, dizendo que o limite eram 15 garrafas em cada mês. O valor comercial do vinho e a importância da ilha como escala geográfica depressa despertaram o interesse dos ingleses que, a partir do século XVII, estão instalados aqui na Ilha da Madeira. Este lugar em que nos encontramos pretende sublinhar precisamente a influência britânica na ilha. É um interior inglês, por móveis importados de Inglaterra no século passado, e representa o que era a sala de um opulento mercador de vinhos aí por 1850. Influência inglesa que chegou ao ponto de, exatamente na véspera do Natal do ano de 1807, chegar aqui uma grande esquadra inglesa que trazia a bordo o Major-General William Carr Beresford, que intimou o governador da Madeira a transferir a soberania da ilha
para Sua Majestade Britânica. Beresford tinha esta curiosa opinião: se não viessem os ingleses, claro que vinham os franceses. Ora, os navios de Sua Majestade não podiam defender uma ilha estrangeira. Era preciso transferir a soberania para a Inglaterra para que os navios se incumbissem da defesa. Não há dúvida de que este oficial tinha uma estranha ideia do que eram os deveres da aliança. O certo é que no século XVII, XVIII, os ingleses dominam totalmente a economia do arquipélago. Ainda no século XIX são eles que têm nas mãos quase todas as atividades lucrativas, e essa influência começa a declinar fortemente quando vêm, no meado do século, as pragas da filoxera e do oidium destruir os vinhedos e arruinar o comércio do vinho. Mais uma vez, o véu de uma grande decadência parecia descer sobre a Madeira, mas uma vez mais a ilha ia encontrar em si as forças para renascer. Passado o ciclo do vinho, a Madeira teve que viver principalmente da gente que vem, da gente que vai. A gente que vem são os turistas, a gente que parte são os imigrantes. O turismo é muito antigo na Ilha da Madeira e hoje o turismo está em pleno desenvolvimento. Mas há também a imigração. Desta ilha se pode dizer o que o padre António Vieira dizia de Portugal: é um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer. Diz-se que há hoje 1 milhão de madeirenses. Para esse 1 milhão, só uma quarta parte tem lugar aqui. Os outros andam por longe. Que futuro para essa gente! Eu creio, aliás, que a imigração não é futuro para ninguém. E acredito que o homem da Madeira, que ao longo destes séculos soube sempre encontrar a solução nova, audaciosa, de acordo com a força dos tempos, é também agora capaz de encontrar novas fórmulas que permitam a todos os madeirenses viver na sua terra. Será essa a Ilha da Madeira do futuro.